Olha só, você sabia que a barata ela vive 9 dias sem a própria cabeça? Não é um, não é dois, não é três. 9 dias sem a cabeça! Essa baratinha é um ser humaninho arretado. Olha só que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito. Aí vocês perguntam, o que essa imitação tem a ver com o estudo de hoje? Nada, mas eu tava doidinho pra fazer ela. Hoje eu quero começar, antes de mais nada, desabafando. É sério, eu sempre tive uma dificuldade de imaginar o Espírito Santo como pessoa. Sempre foi aquele lance de vento, de fogo, de pomba, mas eu nunca consegui desenvolver uma imagem mental de quem ele é. Hoje nós vamos falar sobre a personalidade do Espírito. Eu não tô falando de temperamento, de jeito, de estilo, nada disso. Eu tô falando da capacidade de ser uma pessoa. Com ideias, com vontades, com mente, com corpo, com capacidade de julgamento. É disso que eu tô falando. Chega de imaginar o Espírito como algo inanimado, como um poder, ficar imaginando como sendo ali algo próximo dos seus símbolos, como se ele fosse uma pomba, uma chama, um vento. Quem nunca, né? Na verdade, todo mundo já pensou nele dessa forma, é ou não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Hoje a gente vai terminar esse estudo entendendo que ele é uma pessoa. E que pessoa? Então, vamos que vamos. A primeira pergunta que salta aos nossos olhos é: existe mesmo uma porção significativa de textos mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa? Na Bíblia, a maioria dos textos significativos estão em um dos meus livros prediletos, que é o livro de João. João deixa bem evidente a personalidade do Espírito. Inclusive, João é o livro que melhor faz isso. Lá em João, capítulo 16, verso 13 e 14, capítulo 15, verso 26 e 27, 14, verso 17 e 26, eles nos mostram que o Espírito guia, o Espírito fala, o Espírito ouve, ele anuncia, ele glorifica, mas ele também testemunha e também habita conosco. Ele está entre nós, ele nos convence, ele nos ensina, ele nos faz lembrar, fazendo tudo isso. Como vocês podem ver, o Espírito é tratado e apresentado de uma forma bem, digamos, humana, pessoal. Suas ações são ações pessoais. Jesus diz no texto que nos enviaria outro Consolador. Só que ele não diz que esse outro era alguém diferente. Outro pode simplesmente significar mais um, num sentido quantitativo e não qualitativo. Tô cheio de conceitos aqui hoje, né? Logo, Jesus anunciou um sucessor terrestre, que era que nem ele, era Deus e por isso foi dotado de personalidades. São vários textos que nos mostram que Deus Espírito é pessoal. Tem, por exemplo, um texto que nos mostra como ele nos guia. Tem outro texto que mostra que ele é um intercessor. Outro fala que ele é amoroso. Outro que ele é sabedor de todas as coisas. Que ele é alguém que fala, que ele é alguém que se entristece, que ele tem vontade própria, que ele tem sentimentos. Alguém provavelmente até mesmo traível. Gente, ele é uma pessoa. Ele entende as coisas, ele sente as coisas, ele tem vontades. Como poderia ser entristecido, traído, enganado se não fosse uma pessoa? Até aí tudo bem, nada além das nossas possibilidades de entender isso. Agora, e quem de nós consegue imaginá-lo como tal? Como uma pessoa, sabe? Com aparência tangível. A Bíblia descreve de maneira palpável Deus Pai, Deus Filho. Mas e Deus Espírito Santo? Ele não é descrito assim. Mas isso também não quer dizer que ele não seja pessoal, que não seja palpável, que não seja físico. Na verdade, algumas declarações bíblicas, elas mostram que ele é um ser muito além de uma mera força despersonalizada. Vamos fazer um exercício? Lê Romanos 15, verso 13, lá diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Agora pensa comigo, troca aí o nome Espírito Santo por poder. É isso aí. Soa bem? Fica algo como pelo poder do poder. Não faz sentido algum. O mesmo pode ser feito lá em 1 Coríntios 2, verso 4, que termina com a seguinte expressão: mas em demonstração do Espírito do poder. Trocando fica mais em demonstração do poder do poder. De novo, gente, fica nada a ver. Quer mais um exemplo? Veja a declaração dos apóstolos quando eles dizem que pareceu bem ao Espírito Santo. Também fica sem sentido se a gente colocar ali o Espírito como poder. O próprio batismo, que é feito em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, seria um absurdo se a gente trocasse o Espírito simplesmente por um poder. E, hipoteticamente, gente, pra que orar em nome dos três, sendo que um deles não é um ser? E por isso mesmo, o seu nome não vale nada. Deu pra sacar? Não faz sentido. Eu sei, não teve graça nenhuma, mas o que importa é que as evidências não acabam por aí. No Evangelho de João, que eu já fiz propaganda aqui hoje, vamos ver se você vai ouvir aí a minha indicação, ele fala no Evangelho da verdade. Não é apenas uma verdade no sentido contrário de mentira. Verdade também não é só uma crença. Verdade não é só um conceito abstrato, teórico, aquele lance meio grego, sabe, meio pensador, mundo das ideias cheio de nada. Não. Verdade é o próprio Cristo, é específico, é pessoal, é palpável.
Cristo é a verdade. Mas por que você está falando isso, BJ? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Isso, gente, qualquer mané consegue ler. Ó, tá lá em João capítulo 15, 26 e 16, verso 13 também. O Espírito da verdade nos guia a toda a verdade. E o Espírito faz isso apontando para Jesus, para os seus ensinos e para o seu sacrifício. Ele nos ajuda a nunca nos esquecermos da salvação. E essa é uma verdade muito pessoal. O Pai o envia. Ele vem a nós, nos guiando ao Deus de toda a verdade, que é o Filho. Olha, gente, esse Espírito Santo tá de parabéns, hein? Tanto o Estado quanto Deus. Mas aí você me pergunta, pra que gastar tempo com isso, BJ? E daí que ele é divino, mas é pessoal também? Para e reflete comigo. Se a gente pensa no Espírito como um poder divino, misterioso, a gente pode ficar naquela vibe meditativa, pensando nas coisas assim e tal. Como eu posso ter mais desse poder? Como faço para ter mais do Espírito Santo? Mas se a gente entende ele como uma pessoa divina, aí a pergunta muda totalmente. Aí a gente pergunta, como o Espírito pode ter mais de mim? Sacou a sutileza? O que você prefere, ter o Espírito Santo ou que ele tenha você? Você consegue submeter a sua vontade à vontade do Espírito Santo ou você prefere fazer o contrário? Quando a gente entende que ele sente, que ele quer, que ele pensa, que ele se importa, a gente naturalmente começa a entender que o Espírito Santo tem sido tirado do devido lugar. Tê-lo em mente tal como ele é, pessoal e divino, nos faz pensar, nos faz parar de empurrá-lo ali para debaixo do tapete ou com a barriga. Essa é a verdade. Hoje o Espírito Santo, ele quer conversar com você, ele quer habitar em você, ele quer guiar você, ensinar a você muitas coisas que hoje são apenas um mistério. E você? O que diz a ele? Ei, sou Giovana! Eita mesmo, gente. Mas é isso, gente. Fim, ponto. Nem doeu, né? O vídeo de hoje acho que foi um pouquinho mais curtinho aí, mas você tem aquela dica, lembra? Para você ir atrás e fazer a lição de casa. Agora, leia o livro de João. É bem leve e bem esclarecedor sobre esse tema. E por hoje é só, meus caros, mas na semana que vem eu tô de volta. Pra gente trocar mais umas ideias, entender um pouco mais sobre esse personagem tão interessante e misterioso que é o Espírito Santo. Aproveita agora aí para compartilhar esse vídeo, deixar seus amigos aí sabendo, coloca o seu comentário aqui e se inscreve no canal, beleza? Aquele abraço, até semana que vem, que Deus nos abençoe. Falou, galera!